Estimados irmãos e prezadas irmãs em Cristo, tanto a leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 2 a 6, quanto a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11, e o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10 e o versículo 8 do capítulo 10, apresentam o amor infinito de Deus para com nós, seus filhos. Em Êxodo, capítulo 19, hoje de 2 a 6, Deus fala de como resgatou o povo que era escravo das garras do faraó. Diz que resgatou como asas de águia, retirou esse povo do meio da escravidão. Em Romanos, hoje, capítulo 5, versículos de 6 a 11, a prova de que Deus nos ama, diz São Paulo, é que Cristo morreu por nós. E em Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10 e versículo 8 do capítulo 10, Jesus, que é Deus, tem compaixão do povo que está perdido como ovelhas sem pastor, e transfere seu poder aos apóstolos para cuidarem do povo. Olha só o amor infinito de Deus. Ampara, protege, cuida. Como dizia São João da Cruz, doutor da igreja, o olhar de Deus é amor. Então o olhar de Deus por nós é um olhar de amor. Ele só sabe nos amar. Cria o ser humano como sua imagem e semelhança, diferente de todas as outras criaturas, somente nós somos imagem e semelhança de Deus, que é amor. E acompanha cada momento da nossa vida. E esse acompanhamento de Deus por nós, além de ser permanente, ele também é cuidadoso, de um cuidado extremo. Nosso Senhor hoje diz, em Mateus capítulo 9, versículo 37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São Jerônimo, doutor da igreja, diz que a multidão que é grande, mas existe os mestres que são poucos. Existe a escassez de mestres. E os mestres são os apóstolos, que são enviados para cuidar do rebanho de Cristo. São João Crisóstomo, bispo, doutor da igreja, enfatiza esse cuidado que nosso Senhor tem pelo rebanho, que Ele não acrescenta ninguém, não multiplica o grupo dos 12, mas Ele quer somente os 12, mesmo que a multidão é bem grande, mas o poder dele é transferido, o poder de Jesus, de perdoar os pecados, de trazer o seu corpo e sangue para alimento espiritual do seu rebanho, para ensinar, para santificar somente aos 12, a mais ninguém, mesmo que a multidão é grande. Nosso Senhor estabelece somente o número de 12. Então nosso Senhor, Ele cria uma hierarquia, e é só por meio dessa hierarquia apostólica que deve ser cuidado o povo, pelo poder do Espírito Santo.
Por isso, a missão dos apóstolos, ela é única. Os apóstolos não devem dividir a sua missão com outras coisas. Nós não encontramos em nenhum momento da Sagrada Escritura nosso Senhor enviando os apóstolos para cuidar de setores políticos lá de Israel, de Jerusalém, envolvidos em situações com o governador Pôncio Pilatos, com o rei Herodes, ou com César Augusto em Roma, adquirindo algum cargo, alguma função dentro do governo, ou fazendo parte de grupos que apoiam esse ou aquele governo. Nós não encontramos. Ou que incentivam as pessoas a apoiar esse ou aquele governo. Os apóstolos são isentos da participação política daquela época. Por quê? Porque eles têm que ter o cuidado na cura das almas, do acompanhamento espiritual das pessoas. Não é na dimensão política social. Nós não encontramos nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento da Sagrada Escritura incentivando os apóstolos a cuidarem de situações ecológicas. Se o Rio Jordão está poluído, se as árvores estão sendo prejudicadas, porque a missão dos apóstolos é cuidar da alma, expulsar os demônios, curar os doentes, ensinar, santificar as pessoas, a busca pelo céu. Não existe um sequer versículo da Sagrada Escritura em que nosso Senhor dá missão aos apóstolos de cuidar das questões sociais, ecológicas e políticas. Ele transfere o poder que ele tem para esses homens cuidar das almas das pessoas, da santificação delas. Ajudar as pessoas a saírem do pecado, a enfrentar o pecado. E também, mesmo que a multidão é muito grande, nosso Senhor não transfere o poder dele a outras pessoas que não sejam os apóstolos, para fazer isto. Somente aos apóstolos. Igreja Católica Apostólica. Amemos então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa igreja, a nossa doutrina, que nós estaremos retribuindo o amor que Deus tem por nós. Não vamos inventar uma maneira de ser igreja que não é estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não modifiquemos a doutrina, os ensinamentos, não afrouxemos os mandamentos da lei de Deus. Olhemos para aqueles que Deus confiou a missão de acompanhar o seu rebanho, como instrumentos, ferramentas do amor de Deus no mundo, que estão ali para levar aquelas pessoas para o céu, unicamente, não se envolver em nada que diz respeito a essas questões do mundo, mas somente as questões do céu.
E é claro que os fiéis, o rebanho de Cristo, recebendo os ensinamentos para viver uma vida conforme a vontade de Deus, eles irão, na profissão que eles têm, no cargo que eles ocupam na sociedade, ser uma presença de Deus lá. Eles irão na política, na ecologia, em tudo que é social, na educação, na saúde, ser uma presença do amor de Deus. Mas isso porque eles não receberam a mesma missão que os apóstolos. Os apóstolos não. Os bispos e os padres não. Tem essa missão. Essa é a missão do povo, dos fiéis. No setor onde elas trabalham, não é missão dos padres e dos bispos. A nossa missão é aqui na igreja, é orientar aqui, e não se envolver nessas questões sociopolíticas e ecológicas. Que Deus Pai de bondade nos dê a força de seguir os passos de seu Filho Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, para que transmitamos a doutrina pura como Ele transmitiu, sem nenhum tipo de alteração ou de modismo, como existe muitas vezes por aí, em algumas autoridades eclesiásticas dentro da igreja.